Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. Olá pessoas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre equação de segundo grau incompleta, ok? Já temos uma aula de equação de segundo grau completa pelo uso de Bhaskara. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre equação de segundo grau incompleta. Vamos usar, no primeiro exemplo, uma equação incompleta e vamos usar o Bhaskara. No segundo exemplo, a gente vai usar pelo método, digamos assim, convencional, sem ser Bhaskara, ok? Vamos lá. É o seguinte, diretão, sem muito sofrimento, eu vou ter o quê? Equação de segundo grau incompleta. X² menos 6x igual a zero. Repara, toda equação do segundo grau, ela é escrita do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Essa aqui é a completa, né? E aí, a primeira coisa que eu faço quando eu vou resolver o Bhaskara é tirar meus coeficientes. Então, quanto vale o coeficiente A, quanto vale o coeficiente B, quanto vale o coeficiente C. Então, vamos lá, devagarzinho. A é quem multiplica o x². Repara, quando não tem nada, vale 1. Então, meu A vale 1. B é quem multiplica o x. Quem multiplica o x está aqui, menos 6. E C é o cara sozinho. Vem daí a parte completa. Repara, eu tenho x², eu tenho o cara com x e o cara sem o x não tem nada. Então, se ele não tem nada, ele é zero. Diferente do A. Repara, o A tem o x², então por isso que ele vale 1. No C não tem nada. No C não tem nada, vale zero. Ok? Fez isso, pessoas? Acabou. Quando você faz isso, você já pode aplicar direto lá o nosso delta. Quem que é o delta? O delta é igual a b² menos 4ac. Trocando, delta vai ser igual. Quanto vale o b? Menos 6. Quando é negativo, entre parênteses. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes... Eu vou até destacar aqui, o c, que é essa diferença. O c vale 0. E aí sabemos que todo número multiplicado por 0 é 0. Então, meu delta vai ser igual a 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Então, menos 0. E aí, né? 36 menos 0 é o próprio 36. Então, meu delta é igual a 36. Recordando o delta, toda vez que eu tenho o delta maior do que 0, eu tenho duas raízes diferentes, ok? Eu tenho duas raízes reais diferentes. Quando o meu delta é igual a 0, eu tenho duas raízes iguais, ou seja, a gente tem uma raiz. E quando o meu delta é menor do que 0, não existe solução real. Se não existe solução real, já para a conta. Mas aqui, o meu delta é maior que 0, o meu delta é 36, então ele cai aqui. Eu sigo vida. Então, vou calcular agora o meu x. Então, meu x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Ok. Troca os valores. Meu x vai ser igual a menos... Aqui muita gente erra, galera. Cuidado, é menos da fórmula. E o b vale menos 6. Por isso que eu falo. Valor negativo traz entre parênteses. Então é menos 6. Mais ou menos raiz de delta. Que o delta a gente já sabe o valor. Vamos trocar aqui, delta é 36. Dividido por 2 vezes 1. Tranquilo? Finalizando, vou ter o quê? X vai ser igual. Menos com menos, mais. Então é 6, mais ou menos. Raiz de 36 também é 6, dividido por 2. Ok. Aí a gente vai para separação, né? Aquela coisa assim, eu vou ter o meu x1 e vou ter o meu x2. O x1, como de hábito, a gente usa o positivo. Então vai ficar assim, 6 mais 6 sobre 2. Então, 6 mais 6, 12. Sobre 2, 6. De baixo negativo. Então, é 6 menos 6 sobre 2. 6 menos 6, 0.
sobre 2, 0. As duas raízes, repara, maior que 0, delta. Tenho duas raízes diferentes. Sim, né? A raiz 6 e a raiz 0. Então, solução 0 e 6. Tranquilo? Exemplo 2. O exemplo 2, eu vou ter lá menos x quadrado mais 5x igual a 0. No exemplo 2, eu não vou usar o delta, eu não vou usar o Bhaskara. Eu vou usar o método do coeficiente comum, na verdade, da letra comum. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, menos x quadrado mais 5x. O que está em comum no x quadrado e no 5x? Exatamente. Eu vou reescrever só para ficar mais fácil de enxergar, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, menos x vezes x mais 5 vezes x, que é igual a 0. Então, note, x está aqui e x está aqui. A gente pode colocar esse fator em comum, então vai ficar assim, ó, é x que multiplica o que sobra. O que sobrou aqui? Sobrou menos x. Menos x. O que sobrou aqui? Mais 5. E isso tem que ser igual a 0. Opa! Quando eu tenho uma multiplicação que é igual a 0, eu vou ter o quê? Ou um termo é 0, ou o outro termo é 0. Então vai ficar assim, ó. X igual a 0, ou, né? Menos x mais 5 igual a 0. X igual a 0 acabou, ó. É x igual a 0. Fechou. E aqui, menos x mais 5 igual a 0. Então eu posso passar, ó, menos x igual, passo 5 para o outro lado, então vai ficar menos 5. Menos x menos 5, eu estou procurando o valor de x? Estou procurando o valor de x, professor, não o valor de menos x. Então vai ficar x é igual a 5. Aqui eu posso multiplicar por menos 1, eu posso passar o menos 1 dividindo, tanto faz, fica a seu critério, tá? Então repara, x igual a 0 e x igual a 5. Então solução 0 e 5. Tranquilo? Esses dois exemplos que eu mostrei agora para vocês é o exemplo quando eu tenho uma equação de segundo grau incompleta e eu não tenho o valor de C. Tudo bem? Agora a gente vai fazer mais dois exemplos, só que ao invés de eu não ter o valor de C, eu não vou ter o valor de B. Vamos lá? Agora o exemplo 3. O exemplo 3 é uma equação de segundo grau incompleta, porém agora eu não tenho o valor de B. Como é que eu resolvo isso? Vamos resolvê-lo pelo primeiro método, que é o Bhaskara, tranquilinho. Lembrando, Bhaskara, que é o delta, você resolve qualquer equação de segundo grau, ok? Primeiro passo no delta é tirar o valor de A, B e C. Lembrando, né? Toda equação de segundo grau é escrita do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Então agora eu vou enumerar cada letrinha minha. Então quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Vamos lá. Meu A é quem multiplica o x². Repara, quem multiplica o x² está negativo, então é menos 1. Menos 1. Quem que é o B? É quem multiplica o x. Tem alguém multiplicando o x? Não, então o B vale 0. É aqui que a galera costuma errar, hein? É esse ponto aqui que a gente tem que ter um cuidado. E quem que é o C? O C é o cara sozinho, é o cara que não tem x, então vale mais 9. Ok. Delta. Meu delta é igual a b² menos 4ac. Então, meu delta vai ser igual. Quanto vale o b, pessoas? 0. Então é 0 ao quadrado menos 4 vezes. Ó, cuidado com a força do hábito. Negativo, entre parênteses. Então, o a vale menos 1 vezes o 9, que é o valor de c. E aí, meu delta vai ser igual a 0 ao quadrado, 0. Primeiro sinal, ó, menos com menos, mais. Com mais, mais. 4 vezes 1, 4.
vezes 9, 36. De novo, então, aí, ó, meu delta é igual a 36. Aqui eu já vou ganhar um pouquinho de tempo, lembra? O delta igual a 36, ele é maior do que zero, então ele tem duas raízes diferentes. Eu posso fazer essa análise, ó. Delta maior que zero implica em duas raízes diferentes, duas raízes reais e diferentes. Ok. Vamos para o meu x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então vai ficar o quê? Meu x é igual. Menos b é zero, então é menos 0, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2, aqui é o golpe, ó, menos 1. Cuidado com isso. Que geralmente, por força do hábito, a gente coloca 1 sempre, né? A maioria dos casos acaba dando 1, e aí 2 vezes 1, 2, e esquece do menos 1, aí que você vai ter que comparar sinal. Então, meu x vai ser igual, olha lá, ó, menos 0 é 0, mais ou menos raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes menos 1 é menos 2. Ok. Recordando aqui, eu vou ter o meu x1, e o x1 e o meu x2. x1 geralmente para o lado de cima, então vai ficar 0 mais 6 sobre menos 2, então é mais 6 sobre menos 2, mais com menos. Menos 6 por 2, 3. Primeira raiz, menos 3. x2, 0, menos 6 sobre menos 2, e aí eu vou ter menos 6 sobre menos 2, menos com menos, mais 6 por 2, 3. Então, repara, solução, são diferentes? São, porque uma é positiva e a outra é negativa. Menos 3 e mais 3. Ok. Exemplo 3. Equação de segundo grau incompleta, onde eu não tenho o valor de B, ou seja, o meu B vale 0. Aplico o delta, aplico o Bhaskara, resolve qualquer equação de segundo grau. Beleza. Vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, a gente tem algo muito parecido com o exemplo 3, ou seja, é uma equação de segundo grau incompleta, porém, ele não tem o valor de B. Só que aqui eu não vou usar resolvendo através do delta, através do Bhaskara. Eu vou usar pelo método do isolamento básico. Ó, eu tenho x² menos 64 igual a 0. Eu não tenho só uma letrinha? Eu vou isolar essa letrinha direto, né? Então eu vou ficar com o quê, ó? x², passo 64 para o outro lado, ok? Quando eu tenho x² de um lado, do outro lado ele vira raiz, então eu vou ter o quê? X é igual a mais ou menos raiz de 64, né? Meu x é igual ao quê? Mais ou menos 64 é raiz de 64 é 8. Então acabou. Solução, repara, menos 8 mais 8. Professor, eu inverti aí, coloquei mais 8 menos 8. Tem problema? Não. É que a gente tem costume de colocar primeiro a menor, depois a maior, né? Menos 8 é menor que 8. Então, menos 8 e 8. Observa, o que a gente fez aqui, né? A gente apenas tirou a raiz. Lembrando, para tirar o quadrado é só colocar a raiz. Então, mais ou menos é isso aqui que a gente está fazendo, ó. É raiz de x², que é igual a raiz de 64, né? E aí a gente falou já sobre o módulo, toda vez que o x está ao quadrado, eu posso usar o valor de mais ou menos, né? Menos 8 ao quadrado, 64, e mais 8 ao quadrado, 64. Ok.